Dentro de uma usina nuclear em Chernobyl, os alarmes começam a disparar e o reator fica extremamente instável. O pessoal que trabalha lá entra em pânico, porque sabem muito bem que, a qualquer momento, tudo pode acabar em tragédia. As hastes do núcleo vão ficando cada vez mais instáveis, até que, no fim, o reator simplesmente explode com uma força devastadora. O lugar inteiro vira um caos, e os trabalhadores correm para avisar os serviços de emergência de que precisam, com urgência, de bombeiros e ambulâncias. Os bombeiros chegam rapidamente e tentam apagar as chamas, mas sem saber que estão lidando com radiação. Entram na usina sem o equipamento de proteção adequado. Isso faz com que a pele deles comece a ficar vermelha, sintam tonturas fortes e sofram queimaduras horríveis por todo o corpo. Os bombeiros, policiais e trabalhadores que conseguem sobreviver são levados para o hospital mais próximo, mas os sintomas continuam e, com o passar do tempo, vão ficando ainda piores. De longe, afastada do caos, uma nuvem carregada de radiação se forma, ameaçando a vida não só das pessoas que vivem a poucos quilômetros dali, mas também de todo o planeta. Mesmo assim, o governo insiste em dizer que está tudo sob controle. Então as pessoas seguem suas rotinas normalmente, ignorando completamente o fato de que seus pulmões estão sendo envenenados pela radiação, a mesma que vai causar câncer e provocar mutações graves no DNA delas. Por enquanto, ninguém sabe de nada, e quando perceberem, já vai ser tarde demais, porque seus corpos já vão estar carregados com radiação em excesso. Nesse momento, a cidade mergulha no caos total. Começam as evacuações sem explicações claras, e as pessoas recebem apenas algumas horas para pegar o que for mais importante e abandonar suas vidas para sempre. Algum tempo depois, acontece um julgamento para tentar entender quem foi o responsável por essa tragédia. Mas o que os investigadores descobrem talvez te deixe com ainda mais dúvidas do que respostas, já que o governo da União Soviética estava profundamente envolvido no escândalo. Alguns diretores da usina também apresentam suas versões da história, e até mesmo um dos investigadores do caso acabou tirando a própria vida. No entanto, a verdade está muito além do que se enxerga na superfície. O caso de Chernobyl tem muitos ângulos diferentes, e aqui vamos tentar explorar cada um deles para entender o que realmente aconteceu naquele dia de 1986. Agora, quero que você imagine que estamos na década de 1940. O mundo está passando por uma época de caos e medo por causa da Segunda Guerra Mundial. As maiores potências estão competindo por poder em várias frentes. Os países lutam para avançar mais rápido que seus inimigos, tanto em tecnologia de comunicação quanto em meios de transporte, armamentos e, claro, fontes de energia. No meio desse cenário turbulento, surge uma descoberta que muda completamente o rumo da história: a energia nuclear, que logo se torna muito mais do que uma simples fonte de energia. Os Estados Unidos lançam um projeto conhecido como Projeto Manhattan, com o objetivo de desenvolver a arma mais devastadora que o mundo já tinha visto, buscando se proteger de possíveis inimigos que já estavam experimentando com novos tipos de armamento. À frente desse projeto estava o brilhante cientista Robert Oppenheimer, que liderou a criação da primeira bomba atômica. E, como resultado desse avanço, foi desenvolvido o primeiro reator nuclear, algo extremamente importante nessa história. Essa nova fonte de energia, em particular, permitia a criação de explosivos com um poder de destruição milhares de vezes superior à das armas convencionais. Um poder que, infelizmente, a humanidade presenciou nas explosões sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas caso você ainda não tenha entendido muito bem o que é a energia nuclear, eu te explico rapidinho. Tudo começa dentro desse reator nuclear, onde acontece um processo chamado fissão, no qual um átomo pesado é bombardeado por nêutrons. Esse bombardeio faz com que o núcleo, que estava firmemente unido, se divida em partes menores. Quando o átomo se divide, ele libera uma quantidade gigantesca de energia, principalmente na forma de calor. Esse calor é usado para gerar vapor, e esse vapor faz girar turbinas em altíssimas velocidades, que depois passa por um gerador e transforma essa energia mecânica em energia elétrica para o mundo inteiro. Sem dúvida, era um avanço super inovador para a época, mas também tinha o potencial de ser extremamente perigoso, porque essa reação nuclear, que libera tanta energia, pode se tornar instável. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Além de ser uma inovação impressionante, o mundo naquela época estava com medo de que os combustíveis fósseis começassem a acabar. Por isso, os governos correram para construir instalações nucleares capazes de controlar altíssimos níveis de radiação e produzir uma quantidade enorme de energia. O problema é que os reatores nessas usinas estão constantemente realizando reações nucleares, como a fissão, sempre na confiança de que tudo está sob controle e que não há risco de falhas. Só que aí as coisas começam a se complicar. Os engenheiros soviéticos estavam buscando maneiras de deixar esses reatores mais eficientes e acabaram desenvolvendo o modelo RBMK, um modelo de maior potência, que naquele momento parecia um avanço tecnológico incrível. Porém, como a gente vai ver, isso acabou se tornando um dos maiores desastres nucleares da história. Agora, com tudo isso em mente, vamos viajar até 1972, quando começa a construção da usina nuclear de Chernobyl.
sob a direção desse homem que você está vendo aqui, Victor Bruhan. Preciso que você guarde bem esse nome, porque ele pode ser um dos primeiros suspeitos desse desastre. No início, a usina era conhecida como Central Térmica Nuclear Memorial Vladimir Ilyich Lenin, mas com o tempo ficou mais famosa como Usina de Chernobyl, por estar perto dessa pequena cidade. Esse projeto seria enorme e, para conseguir administrar uma planta tão complexa, o governo decidiu construir uma cidade inteira, bem perto da usina, para abrigar as pessoas que iriam trabalhar lá e suas famílias. Esse lugar foi batizado de Pripyat. Apesar de pequena, a cidade foi planejada com bastante cuidado, sempre pensando no bem-estar dos trabalhadores. Ali, eles construíram prédios residenciais, parques, centros culturais, escolas e até uma prisão. Uma pequena sociedade cuja economia girava totalmente em torno da usina nuclear. Daqui para frente, preciso que você preste bastante atenção, porque o que vem agora vai nos ajudar a entender qual lado poderia ter sido o responsável pelo desastre. Até esse momento, tanto o governo quanto os especialistas estavam convencidos de que era impossível perder o controle, já que o reator tinha um sistema de resfriamento feito exatamente para evitar o superaquecimento. Para você entender melhor, esse sistema usava água fria para impedir que o calor gerado pelo reator ficasse tão intenso a ponto de derreter as longas barras de boro, que são as responsáveis por manter tudo sob controle. Sem esse sistema de resfriamento, o reator estaria exposto a um perigo iminente. Isso é importante porque, devido a essa pequena possibilidade de risco e ao aumento na construção de usinas nucleares, o governo começou a ter medo de que um desastre pudesse acontecer. Para tentar prevenir isso, eles ordenaram um teste de segurança em todas as usinas do país. O teste de segurança simulava a perda total de energia, algo como um apagão repentino. O que eles queriam descobrir com essa simulação era se as turbinas, mesmo depois de perderem a potência, ainda conseguiriam gerar energia suficiente para manter as bombas de refrigeração funcionando, até que os geradores de emergência fossem ativados. Agora que você já tem todas essas informações, vamos começar a crônica do desastre. Passaram-se 10 anos desde a construção da usina de Chernobyl, e até então tudo tinha funcionado normalmente. Mas, numa madrugada de abril, tudo mudou. Especificamente no reator 4, estava sendo realizado um desses testes de segurança, que mencionei antes. Só que, desta vez, nada saiu como o esperado. Como parte do teste, os operadores precisavam reduzir a potência do reator de 1.600 para 700 megawatts, um processo delicado que, se o reator não estivesse em boas condições, ativaria automaticamente os sistemas de segurança e interromperia o teste. O problema surgiu quando, por conta da pressão para completar o teste e enviar os resultados para o governo, o chefe de operações, Anatoly Dyatlov, decidiu assumir um grande risco. Em vez de permitir que os sistemas de segurança atuem, ele os desliga, incluindo os de regulação de potência e de resfriamento, que seriam cruciais para conter o reator em caso de emergência. À medida que o teste do reator avança, muitos avisos e sinais de perigo começam a aparecer, mas o chefe ignora e minimiza todos eles para poder levar o teste até o final. E para piorar a situação, o chefe de controle omite uma etapa crucial do protocolo, o que faz com que os níveis de energia caiam drasticamente, ficando muito abaixo do permitido e do seguro. Essa combinação de erros faz com que o teste, que já era arriscado, se torne extremamente perigoso, colocando o reator à beira de uma situação crítica. Depois disso, numa tentativa desesperada de reverter o cenário, a equipe de engenheiros começa a retirar manualmente as barras de controle para tentar aumentar e recuperar a potência perdida. Com isso, eles acreditam que conseguiram estabilizar a situação, mas na realidade estão muito enganados. O reator conta com 211 barras de controle, e as normas de segurança exigem que pelo menos 30 delas permaneçam inseridas, mas nesse caso, deixam apenas 8. Quando tentam reinserir as barras para interromper a reação nuclear, os alarmes começam a soar nas consolas, alertando toda a equipe de que algo está terrivelmente errado, e a situação piora ainda mais, porque as barras de controle que te mencionei, que são projetadas para reduzir a reatividade com o uso do boro, possuem pontas de grafite que, ao invés de diminuir a reatividade imediatamente, nesse caso, acabam aumentando. Esse defeito de projeto provoca um aumento repentino e fora de controle na potência do reator, levando esse acidente a outro nível. Durante esse teste, que já tinha saído completamente do controle, um dos engenheiros percebe que as tampas das hastes começam a pular para fora. O pânico toma conta de tudo. O trabalhador sai correndo desesperado para avisar alguém, mas já era tarde demais. O vapor faz os canos explodirem, o calor excessivo dispara ainda mais a energia,
e a pressão dentro do núcleo fica totalmente incontrolável. A tampa do reator é lançada pelos ares, e quando o oxigênio se mistura com o hidrogênio e o grafite, pronto, temos uma explosão gigantesca que destrói tudo ao redor. Depois da explosão do reator, as autoridades locais são avisadas rapidamente e mandam equipe de bombeiros para tentar apagar o fogo. Só que ninguém conta para eles a real gravidade do que tinha acabado de acontecer. Eles só recebem a ordem de controlar o incêndio na usina nuclear. A poucos quilômetros dali, vários moradores de Pripyat se reúnem numa ponte para assistir ao caos, olhando as cinzas, as chamas que a explosão tinha deixado no céu. O terrível é que, anos depois, essa mesma ponte ficaria conhecida como a Ponte da Morte. Enquanto eles admiram o que parecia ser um espetáculo de luzes fascinantes e as autoridades tentam apagar o incêndio causado pela explosão, ninguém se dá conta de que, na verdade, estão sendo expostos a uma quantidade absurda de radiação extremamente perigosa para o corpo humano. Ao mesmo tempo, as equipes de emergência chegam para ajudar, mas elas também não tinham sido avisadas da gravidade da situação. Achavam que era só uma explosão ou um incêndio comum. Por isso, trabalham sem estar preparados e, pior ainda, sem o equipamento adequado. Logo, os corpos deles começam a reagir rápido demais à radiação. A pele começa a queimar, o ar fica pesado e impossível de respirar, e muitos já começam a mostrar sinais claros de envenenamento por radiação. Mesmo assim, eles conseguem apagar o fogo, mas o preço desse contato direto com a radiação é altíssimo. Muitos deles acabam perdendo a vida. Os socorristas, que ainda conseguiam ajudar, começaram a mover os escombros e a resgatar as pessoas que podiam, mandando elas direto para o hospital. No começo, muitos dos afetados achavam que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada demais. Mas, poucos minutos depois, eles percebiam que só restavam algumas horas de vida. A radiação no corpo humano é simplesmente devastadora. Uma vez que as partículas radioativas entram no organismo, elas começam a destruir as células de forma irreversível. Dependendo da exposição, isso pode causar desde queimaduras graves até falência dos órgãos vitais, e em muitos casos, desencadear doenças como câncer a médio ou longo prazo. Esse foi justamente o caso dos observadores da ponte, que, segundo algumas fontes, todos acabaram morrendo por causas relacionadas à radiação. Quando os primeiros pacientes chegaram aos hospitais, muitos já apresentavam vômitos, diarreia e sintomas neurológicos como confusão e tontura. Os médicos tentavam estabilizar os pacientes com fluidos intravenosos e tratavam os sintomas mais urgentes, mas sem ter noção completa do tamanho do estrago, já que, na tentativa de esconder o desastre, as autoridades não tinham avisado os médicos que eles estavam lidando com vítimas expostas à radiação. A maioria do pessoal médico nem estava equipada com trajes de proteção adequados quando começaram a receber os pacientes. Isso acabou levando a casos de contaminação secundária. Como curiosidade, muitos bombeiros foram para o hospital depois de tudo aquilo, e aí, para conseguir atender eles, os médicos tiveram que tirar toda a roupa deles. O impressionante é que todas as roupas usadas nesse primeiro contato foram guardadas em um porão, e até hoje continuam lá, por causa da quantidade absurda de radiação que carregavam. Depois do acidente, tudo virou um caos, e rolaram duas reuniões super importantes que iam decidir o destino de tudo. De um lado, o governo soviético convocou o Politburo, que era o órgão de maior decisão do Partido Comunista, junto com o Comitê Central, para analisar o impacto desse desastre. Nessas reuniões, eles discutiam assuntos cruciais, como lidar com a crise, se deveria evacuar a cidade de Pripyat, e algo muito delicado para eles, como controlar o fluxo de informações para não queimar a imagem do país diante do mundo todo. Vale lembrar que naquela época, a Guerra Fria estava rolando. Uma guerra sem bombas nem tiros no campo de batalha, mas cheia de tensão entre duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Qualquer passo em falso, qualquer erro, podia ser usado pelo outro lado como sinal de fraqueza. Por isso mesmo, o governo soviético não queria de jeito nenhum que as notícias ruins sobre Chernobyl vazassem além das fronteiras, nem mesmo dentro do próprio país. Por outro lado, rola uma segunda reunião, dessa vez direto na usina, para discutir o verdadeiro estado da situação depois da explosão. Nessa reunião estão presentes Viktor, que era o diretor da usina, e Dyatlov, o chefe das operações, que aliás parece ser o grande culpado de tudo isso. Os dois acabam subestimando totalmente a gravidade do estrago. Estavam convencidos de que o reator ainda estava inteiro, mesmo depois da explosão. Eles achavam que dava para resolver rapidinho, como se fosse só um vazamento pequeno. Mas a realidade era completamente outra. Não era só um vazamento de vapor, nem algo que pudesse segurar assim fácil. Não, todo o material radioativo que o reator guardava já estava do lado de fora, contaminando o ambiente de forma catastrófica. E tristemente, as decisões que eles tomaram nessa segunda reunião acabaram causando atrasos críticos na evacuação e na mobilização dos recursos, o que só piorou tudo. Enquanto os níveis de radiação iam aumentando e a galera ainda achava que estava tudo sob controle, surge uma nova ameaça, o Corium. Esse material radioativo, que parece uma lava infernal,
é extremamente perigoso por causa da sua radioatividade absurda e da dificuldade que é de conter ele. Para você ter uma ideia, o Core 1 gera um calor de até 4.500 graus, e olha que a superfície do Sol chega a uns 5.500 graus. Ao mesmo tempo, a radiação vai subindo para a atmosfera, formando uma nuvem 400 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima, que acaba se espalhando para várias regiões da Europa, e a cada minuto que passava, a situação só ficava mais desesperadora. Nesse ponto, os aparelhos de medição começaram a registrar níveis de radiação assustadoramente altos, transformando a usina numa verdadeira bomba-relógio. E a radiação que a nuvem estava carregando já havia chegado na cidade de Pripyat e estava se espalhando para outros países. A situação fica crítica, e agora ninguém mais consegue negar. Depois de mais de 30 horas da explosão, o governo finalmente entende o tamanho do desastre. É hora de evacuar as pessoas que moram mais perto da usina. Pripyat é a primeira cidade onde, sem aviso prévio, é invadida por veículos militares para tirar todo mundo de lá. Os soldados avisam os moradores que eles têm só 2 horas para pegar o que for mais necessário e ir embora, sem muita explicação, sem detalhes do que está realmente rolando, e só com uma ordem firme, sair imediatamente. Ninguém fala quanto tempo vão ficar longe, nem que suas casas já estão totalmente contaminadas pela radiação. Ou seja, tudo o que eles construíram, tudo o que conheciam, precisa ser deixado para trás. Naquele instante, as pessoas se separam da própria vida, sem nem imaginar que muitos deles nunca mais vão voltar para casa. Enquanto isso, o reator continua queimando sem parar durante os próximos 10 dias. Até o ponto em que o material radioativo derretido do núcleo está prestes a entrar em contato com a água subterrânea da usina. Se isso acontecesse, seria um desastre ainda maior, uma segunda explosão muito mais devastadora para o planeta. Esse evento provocaria uma explosão massiva de vapor radioativo, contaminando o continente inteiro de maneira irreversível e causando danos incalculáveis, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Diante dessa situação, aparecem 3 pessoas que mudam o rumo da história. Esses homens se sacrificaram para conseguir parar esse desastre, que a cada hora que passava ia ficando ainda pior. Eles são trabalhadores da própria usina, que se ofereceram como voluntários para consertar os danos. A missão deles era crucial, mas super perigosa, já que as chances de morrer são extremamente altas. A tarefa é mergulhar numa piscina contaminada, usando trajes de mergulho e abrir as válvulas para drenar a água da piscina. Por sorte, eles conseguem completar a missão, evitando que os restos radioativos se misturem com a água, e assim salvando literalmente a vida de milhões de pessoas. Depois da catástrofe, é criada uma zona de exclusão de 30 km ao redor da usina, incluindo toda a cidade de Pripyat. Ou seja, as famílias que moravam lá nunca mais puderam voltar para suas casas. Enquanto isso, dentro da usina, se constrói uma estrutura gigante com milhares de toneladas de aço e centenas de metros cúbicos de concreto, numa tentativa de selar os restos do reator. Na construção participaram os chamados liquidadores, um grupo de pessoas encarregadas de lidar com as consequências imediatas do acidente. Esses trabalhadores ficaram expostos a níveis altíssimos de radiação, enquanto levantavam a estrutura, o que causou danos gravíssimos à saúde deles. Muitos sofreram efeitos irreversíveis e alguns infelizmente morreram como resultado direto dessa exposição, assim como muitas outras pessoas afetadas pela radiação. Essa cápsula, feita como uma solução rápida, não foi pensada para ser uma barreira permanente. Por isso, em 2016, foi construída uma nova estrutura, conhecida como o novo sarcófago, que foi projetada para conter a radiação de forma muito mais segura e eficaz a longo prazo. Finalmente, o país demora longos 18 dias para reconhecer a tragédia na televisão, mas fazem isso em grande parte porque um fotógrafo aparece bem no meio da crise. A lente dele captura o horror silencioso, a desolação e mostra ao mundo que as autoridades estavam tentando esconder. É aí que entra outra figura-chave nessa história, Valery Legasov, um importante químico nuclear que é enviado pela União Soviética para investigar o que aconteceu no reator 4 de Chernobyl. Durante a análise, ele descobre um detalhe crucial: as barras de controle, que deveriam desligar o reator numa situação de emergência, na verdade pioravam a situação inicialmente por causa de um defeito de projeto. Em vez de reduzir imediatamente a reatividade, elas aumentavam temporariamente antes de começar a cumprir sua função. No entanto, o governo soviético tinha ignorado os alertas anteriores sobre os riscos do reator do RBMK. A pressão por maximizar a produção de energia nuclear, junto com o segredo típico do sistema soviético, contribuiu para que esses perigos fossem totalmente negligenciados. Alguns meses depois da tragédia, Legasov apresenta um relatório detalhado sobre o acidente na conferência da Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena. Fora do controle soviético, a apresentação dele acaba sendo muito mais honesta e profunda do que qualquer comunicado oficial, expondo as falhas tanto técnicas quanto administrativas que levaram ao desastre. Após o seu testemunho em Viena, Legasov retorna à União Soviética, mas a sua franqueza cria tensões com as autoridades. Sua disposição
indisposição em dizer a verdade acaba isolando ele de muitos colegas e superiores. Mesmo com as suas recomendações para melhorar a segurança dos reatores RBMK, o governo soviético se mostra relutante em adotar mudanças significativas imediatamente, preferindo manter a postura de negar os erros que haviam levado à catástrofe. É justamente por conta dessa má gestão da crise, por parte do governo, que as relações com os outros países acabaram se complicando. Como consequência, a tragédia de Chernobyl acelera mudanças ideológicas, políticas e sociais no mundo, culminando a desintegração da União Soviética e no fim da Guerra Fria. Tudo isso acontece quando milhares de pessoas e famílias jamais conseguem voltar para suas casas. Agora, vamos analisar quem foram realmente os culpados. Foi culpa da infraestrutura da usina, do governo ou de uma única pessoa em específico? Poucos meses depois do acidente nuclear, o mundo inteiro volta os olhos para Chernobyl e logo se inicia uma investigação para determinar quem eram os verdadeiros responsáveis. Durante o julgamento, surgem vários suspeitos principais. Um deles foi Viktor Brilkanov, da própria usina. Em sua defesa, ele alegou que havia recebido materiais defeituosos e que, ao perceber isso, quis abandonar o projeto, mas não foi autorizado. Segundo ele, a União Soviética precisava expandir suas usinas nucleares por todo o país, e por isso ele não pôde deixar seu cargo. Outro dos suspeitos foi Anatoly Dyatlov, o responsável por supervisionar o teste fatal do reator. Mas, ao contrário dos rigorosos testes realizados em países como os Estados Unidos, onde equipes especializadas eram encarregadas dessa tarefa, aqui Dyatlov e sua equipe não tinham o conhecimento adequado para conduzi-lo. Mesmo assim, o seu erro crucial foi não reprogramar o computador para manter a potência dentro dos parâmetros seguros, o que acabou levando ao desastre que tirou a vida de centenas de pessoas. E o último suspeito? O próprio governo. O reator RBMK havia sido projetado por engenheiros do governo e apresentava falhas de segurança críticas. Em resumo, foi o uso de grafite como moderador e a ausência de um invólucro de contenção que se tornaram fatores-chave para o acidente, já que não foi possível impedir que os materiais radioativos fossem liberados na atmosfera. Na verdade, Legasov, o químico de quem já falamos antes, chegou a testemunhar durante o processo, onde confessou publicamente os erros na administração do reator e os defeitos de projeto desses reatores, algo que era praticamente tabu na União Soviética. E então, no que deu o julgamento, a resposta é bem interessante. 6 pessoas foram condenadas, entre elas Viktor Brilkanov e Anatoly Dyatlov, recebendo cerca de 10 anos de prisão. O processo focou em responsabilizar a gestão da usina por negligência, oferecendo culpados visíveis ao público que clamava por justiça. Ficou evidente que o governo soviético precisava dar um rosto à tragédia, mesmo que as falhas estruturais ultrapassassem e muito a administração da planta. O que é evidente é que as tentativas de alguns, como Legasov, de alertar sobre os perigos foram ignoradas. E não apenas ignoradas, como também o trabalho e a vida de Legasov tiveram um desfecho trágico. Após o julgamento, ele enfrentou uma frustração crescente ao perceber que suas advertências sobre as falhas dos reatores não estavam sendo levadas a sério e que mudanças significativas não foram implementadas. Além disso, muitos de seus colegas acabaram rejeitando-o, o que culminou em sua autodestruição. Exatamente, um dia depois do aniversário da tragédia. Mas essa história não termina aqui. Hoje, Pripyat é uma cidade fantasma, onde o tempo parece ter parado. Os pertences das pessoas que viviam lá ainda permanecem, embora desgastados pelo passar dos anos. Atualmente, a cidade é considerada segura para visitas curtas, graças ao sarcófago que cobre os destroços do reator nuclear. Guias especializados conduzem os turistas pelas áreas de menor radiação, e Pripyat se tornou uma das atrações turísticas mais comentadas da Ucrânia. Cerca de 60 mil pessoas visitam todos os anos a zona de exclusão, atraídas pela imagem impactante de uma cidade congelada no tempo. Um testemunho silencioso de um desastre que mudou a história para sempre. Mas e você? O que acha? Quem teve mais responsabilidade? Os indivíduos que construíram e operaram a usina ou a negligência do governo, que por medo de manchar sua imagem perante o mundo, acabou piorando ainda mais a situação? Vou adorar ler sua opinião nos comentários.